Eu tenho que continuar porque precisamos analisar como foi a atuação do Clube do Remo no Clássico Repar. Eu fiz a análise completa aqui do jogo, está aqui no histórico do canal, o vídeo publicado ontem. Muita gente interagindo, concordando, discordando, não importa. Realmente importante é a interação e a gente sempre bater um bate-papo saudável nos comentários. Mas a proposta do vídeo de hoje é especificamente falar da atuação azulina. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar a atuação do Clube do Remo frente ao Paysandu. Como eu disse na introdução, tem a análise completa desse jogo, está aqui no histórico do canal, com campinho e tudo mais, mas no vídeo de hoje vamos falar do Clube do Remo, trazer pontos positivos e pontos negativos, trazer também um campinho para a gente também analisar individualmente, coletivamente, o Clube do Remo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso campinho. O Clube do Remo foi escalado no seu já conhecido 3-4-3, com Rangel no gol, Rafael Castro, Klaus, Sávio, Cadu e Rodrigues estreando nas laterais, Jaderson, Pavani, Dodô, Viseu e Pedro Rocha. Vamos lá. Atuações individuais. Rangel, ótima partida do Rangel, talvez um dos melhores em campo. No início do segundo tempo, quando o Paysandu era bem superior ao Clube do Remo, ele fez duas intervenções na finalização do Vargas e do Rossi, que salvaram o Clube do Remo. O Clube do Remo que na partida em si, eu acho que ele começa mais organizado que o Paysandu, ele começa melhor que o Paysandu, ele faz duas finalizações à meta com certo perigo, a meta bicolor, só que com o passar do primeiro tempo, o Paysandu começa a ter um pouco mais a bola e começa a equilibrar um pouco mais as ações de jogo. E aí eu vou entrar, quando eu falar das individualidades, um problema que eu detectei, aí um ponto negativo do Clube do Remo. Mas o primeiro ponto positivo é esse. O Clube do Remo ele começa a ter mais atitude e mais ação que o seu rival. Depois ele cai um pouco de produção. No segundo tempo, começa o segundo tempo muito ruim do Clube do Remo. O Clube do Remo é acurralado pelo rival. O rival tem grandes oportunidades, pelo menos duas boas oportunidades nesse lance que eu falei do Vargas e do Rossi, que o Rangel salvou. Só que aí entra a ação o Rodrigo Santana mexe na equipe do Clube do Remo e depois das substituições, principalmente depois da entrada do Adailton e do Pedro Castro, o Clube do Remo incorpora um pouco mais o meio campo, equilibra mais ações do meio campo e o Clube do Remo ele começa a jogar um pouco melhor que o Paysandu depois de cerca dos 20 minutos até fazer seu gol. Depois que faz seu gol, o Clube do Remo recua, acho que recua até demais, o Paysandu vai para cima e no abafa, numa bola desviada, que pode acontecer no último lance, o Paysandu chega ao seu gol de empate. Voltando às individualidades, o Marcelo Rangel, para mim, um dos melhores em campo, se não for o melhor. O trio defensivo, Rafael Castro, Klaus e Sávio, eles estiveram bem em boa parte do jogo, principalmente na primeira etapa. Na primeira etapa, quando o Paysandu sentia certa dificuldade de criação, o trio de defesa do Clube do Remo estiveram muito bem, embora eu não goste do Sávio como zagueiro. Eu acho que o Remo tem outras opções de zaga para fazer essa defesa pela esquerda. Eu entendo na questão da saída de bola, Rodrigo Santana utiliza, o Sávio deixa a temporada passada, para saída de jogo, para fazer tipo uma dupla com o lateral esquerdo, mas não me agrada de maneira geral o Sávio na defesa. Eu colocaria realmente um outro zagueiro que também tem a qualidade, talvez não a mesma qualidade, mas também tem a qualidade para sair jogando. Klaus, uma partida boa, né? Jogando pelo centro da defesa, uma partida que eu gostei, e na parte aérea venceu praticamente todas as disputas, provavelmente na primeira etapa, então um jogador que eu gostei. Cadu, outra partida com personalidade do garoto Cadu. Para mim, ele não entra, o Marcelinho não entra no lugar do Cadu em hipótese alguma. Eu até tenho receio disso, porque o Marcelinho, que é o jogador que veio de fora, geralmente colocam jogadores de fora para jogarem, né? Mas não tiraria o Cadu, tá? O Cadu ele precisa de minutagem, mesmo se ele oscilar, tem que dar minutagem para ele, porque ele vai oscilar, obviamente, mas ele faz uma temporada. É o jogador que eu tenho mais gostado em termos de regularidade do Clube do Remo nessa temporada, e é uma boa surpresa o Cadu. Rodrigues, uma partida para esquecer, né? Uma estreia para esquecer. Eu nem vou me bater muito com o Rodrigues, porque o jogador errou praticamente tudo que tentou no Clássico. Mas é a primeira partida dele, da temporada, já entrou no Repar, não sei se sentiu, não sei o que aconteceu, mas foi uma partida muito ruim
que eu vou resumir a isso. Muito ruim. Se ele já tivesse mais partidas, mais jogos, a gente poderia esmiuçar um pouquinho mais. Mas foi uma partida bem fraca do Rodrigues. No meio-campo, Jaderson e Pavani. Jaderson, ele faz a jogada que resultou no pênalti que o Viseu sofreu do Matheus Nogueira, mas foi uma partida mais abaixo do Jaderson, principalmente na primeira etapa. Não gostei da partida do Jaderson. O Pavani, ele começa muito bem o jogo. O Pavani foi o senhor do dono do meio-campo no jogo nos primeiros 30 minutos. O Pavani, ele controlou. O Pavani aproveitou uma fragilidade do meio-campo que o Paysandu estava em termos de marcação, deixando o Pavani muito solto. Então o Pavani deu lançamentos, inverteu jogadas, o Pavani controlou o ritmo do jogo. Eu gostei da partida do Pavani. Depois eu acho que ele prendeu a bola demais. Ele começou a ter muita bola, ele começou a se perder algumas jogadas, então depois ele começou, ao meu ver, cair um pouco de qualidade. Mas nos primeiros 30 minutos, o Pavani foi soberano nesse meio-campo do Clube do Remo e foi um jogador bem importante. O problema do Clube do Remo, ao meu ver, é o sistema ofensivo. Por quê? Não tem um meio de criação. O Dodô, já bati aqui na tecla, não é esse meio de criação. Ele é um meio atacante. O meio atacante ele joga também no meio, obviamente, como já disse, mas é muito espetado na área. Ele não é um criador. O Dodô, você não vai ver ele criando jogadas pelo meio. Ele não é um meio de criação. Pode ser um jogador útil, sim, mas um jogador mais ofensivo, um pouco mais agudo. Então o Remo ele sofre demais por não ter no elenco um meia de criação e precisa contratar qualidade. Sofreu muito também pela baixa atuação individual do Dodô, Viseu e Pedro Rocha. Então foi um Clube do Remo que, se no primeiro tempo, no início do primeiro tempo, tentou criar algumas jogadas, não foi exatamente com qualidade do seu sistema ofensivo. O Remo sofreu muito na partida com a baixa atuação, ao meu ver, minha opinião, você deixa a opinião de vocês, a baixa atuação desse trio. Melhorou como? O Clube do Remo melhorou depois que saiu o Pedro Rocha e depois que saiu o Dodô. Porque quando saiu o Pedro Rocha e o Dodô, quem entraram? Entraram o Pedro Castro, ou seja, o Clube do Remo estava perdendo o meio campo. Aí eu acho uma boa sacada do Rodrigo Santana fortalecer mais o meio campo, coloca o Pedro Castro. Então o Clube do Remo ele fortalece mais o meio campo, ele consegue ter um pouquinho mais a bola, então ele melhora na partida. E com a entrada do Adailton, fizeram uma dupla Adailton e Viseu. Pavani nessa altura até jogou um pouco mais da parte ofensiva, Pedro Castro ficou um pouco mais atrás, e o Adailton ele jogava tanto aberto como no centro. O Adailton ele não pode ser reserva do Clube do Remo. Talvez por uma questão física ele seja, mas em termos de qualidade de jogo, por mais que ele seja 4 anos mais velho que o Pedro Rocha, por mais que ele não tenha o nome que o Pedro Rocha tem no futebol, porque o Pedro Rocha jogou na Europa, Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, o Adailton estava há 4, 5 anos no futebol japonês. Então, ninguém vê praticamente a J-League. Uma competição bem legal, até tem qualidade técnica interessante, sim, não é uma competição fraca, mas não tem tanta visibilidade. Então, por nome, o Pedro Rocha joga, mas pode jogar por nome. O Adailton, nas últimas temporadas, vem tendo um rendimento melhor também que o Pedro Rocha. E nesse início de temporada, que é o que importa, também tem. Precisa olhar a questão física, porque sempre quando ele entra, é um gol, é uma assistência, é uma participação de jogadas, é um pouco mais intenso. Então é um jogador que, ao meu ver, não pode ficar na reserva. E o que eu acho que prejudicou muito o Clube do Remo na partida, como eu disse, é a atuação desse trio ofensivo titular do Clube do Remo, que foi o Viseu, o Pedro Rocha e o Dodô, porque eles estiveram abaixo. O Remo melhora de fato no jogo quando o Rodrigo Santana promove as substituições. Aí assim o Clube do Remo cresce no jogo. Depois ainda entraram o Alvarinho, entraram o Reinaldo e também entrou o Marcelinho. O Marcelinho ele entra, quando entra o Reinaldo, sai o Rodrigues, o Sávio começa a atuar também pela lateral, porque aí o Reinaldo ele vai fazer a zaga pela esquerda. Enfim, algumas substituições promovidas pelo Rodrigo Santana. É isso, amigos. Essa foi uma análise específica do Clube do Remo, análise individual, coletiva do Clube do Remo. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam do Leão no Clássico Repá. Um abraço e até o próximo vídeo.